Boa noite. O senhor pode dizer o seu nome completo, por favor? Laureano Vieira Toscani. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio ou pode expor a sua versão dos fatos? Certo. Deseja falar? Eu falo. Laureano Vieira Toscani já esteve em um lugar como esse, numa posição como essa, respondendo por crimes de ódio. Tomei uma facada na barriga. Na hora não vi que era uma facada, chegaram um soco. Entre as vítimas de Laureano estão judeus, negros e homossexuais. Segundo a polícia, ele é um neonazista que comete crimes de ódio há muito tempo e que usa roupas que fazem referência a um grupo internacional de supremacia branca. Tá, mas eu não tenho nada a ver com isso. Esse grupo surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos e se expandiu ao redor do mundo pela música de bandas de rock neonazistas que pregavam em suas letras o ódio racial. São marcadamente violentos, racistas, neonazistas e buscam atacar e perseguir minorias. Eles têm essa definição de um grupo mais fechado, formado justamente por indivíduos ligados aos skinheads neonazistas. A polícia, Laureano negou fazer parte desse grupo internacional. Um negócio local nosso aqui, no Brasil, não tem nada a ver com internacional nem nada. O nome do negócio local que Laureano e outros acusados integram no aplicativo de mensagens Telegram é comum em outros países do mundo e identifica as bases de apoio ao grupo internacional de supremacia branca. A Polícia Civil de Santa Catarina descobriu a existência de uma filial da organização no Brasil depois de receber uma denúncia anônima. Em novembro do ano passado, haveria um encontro de neonazistas num sítio em São Pedro de Alcântara, a cerca de 30 quilômetros de Florianópolis. De fato, no local encontramos um grupo de indivíduos adeptos e integrantes de uma organização skinhead neonazista transnacional. Localizamos toda a vestimenta utilizada por eles, toda a indumentária que identifica eles como um grupo neonazista. Nos celulares, havia também mensagens criminosas, como essa: pretos têm que morrer todos os dias. Entre os 8 acusados estava Laureano, dono de uma extensa ficha criminal. O dia 8 de maio de 1945 marca a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Em 2005, nesse dia, ele circulava pela Cidade Baixa, bairro boêmio de Porto Alegre. A história do Laureano com a justiça começou quando ele chegou a essa rua com um grupo de skinheads. Em frente a esse bar, ele atacou brutalmente 3 jovens judeus. Os skinheads, carecas supremacistas, estavam com facas. 2 jovens judeus estavam de kippá, símbolo religioso judaico. Eu fui o primeiro a ser agredido na facada na região do pâncreas. Ele prefere não ser identificado. Conta que todos sobreviveram por pouco. Eles chegaram a alegar na época que tinha sido uma briga. Imagina, cara de pau. Eu me virei de uma facada. Você sabe quem foi que te agrediu? Na barriga foi o Laureano. Ele respondia em liberdade por esse crime. Em 2007, o Laureano se envolveu em mais um caso de agressão nesse outro bar aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ele encontrou um casal de homens negros que estava junto com um amigo, os 3 vestidos com roupas punks. O Laureano e os amigos começaram então a ofendê-los verbalmente. O grupo fez a saudação nazista Heil Hitler e espancou uma das vítimas. E o caminho de crimes continuou. Em 2009, o Laureano foi acusado de participar de um ataque com facas e martelos a um agente de segurança aqui na rampa de acesso a uma estação de trem no centro de Porto Alegre. A polícia, o segurança contou que ouviu: negro sujo, tua raça não presta, vamos limpar o mundo te matando. Laureano foi preso em flagrante, indiciado por tentativa de homicídio e pôde responder em liberdade. A senhora conhece algum outro neonazista aqui no Rio Grande do Sul que tenha tantos crimes, tantos antecedentes nas costas?
Olha, eu desconheço, né, que tenham tantos crimes e que tenha sido tantas vezes indiciado pela Polícia Civil. Me parece que ele se sente uma pessoa acima da lei. Ainda em 2009, Laureano foi indiciado por tráfico internacional de armas. A polícia descobriu um esquema para trazer armas da Argentina, com o objetivo de exterminar minorias e rivais. Por causa desse crime, o caminho de Laureano na justiça cruzaria pela primeira vez com o caminho de João Guilherme Correia, identificado como líder do grupo internacional supremacista no Brasil. A polícia suspeita que as armas do esquema de Laureano tenham sido utilizadas num assassinato. Bernardo Dairel e Renata Waster Ferreira eram namorados e neonazistas. Eu não sabia sobre isso, porque, lógico, eles sabiam que era errado. A gente não vê nada que trouxe de bom esse nazismo, essa maldita dessa ideologia. Bernardo e Renata foram assassinados em 2009, numa emboscada, na região metropolitana de Curitiba. A polícia concluiu que o crime foi encomendado por um grupo neonazista rival e que um dos matadores era ele, João Guilherme, que é acusado de atirar na cabeça de Renata. 14 anos se passaram e o caso ainda não foi julgado. Você vê que os assassinos estão soltos em seus momentos felizes, enquanto a nossa família foi despedaçada. Nós somos uns zumbis que levam a vida mais correta possível, tentando fazer o bem. Desculpe. Me desculpe. Me desculpe. João Guilherme respondia em liberdade pelo duplo assassinato até ser preso em novembro, no encontro de neonazistas em Santa Catarina, junto com Laureano e outros 6 acusados. Eles foram flagrados numa situação que configurava nitidamente uma associação criminosa reunida para a prática do crime de racismo. Haja vista que eles estavam reunidos ali para incitar e induzir ao preconceito e à discriminação. João Guilherme tem várias tatuagens de símbolos nazistas. No celular dele, a polícia encontrou conteúdo discriminatório e também vídeos em que ele cantava: "Olha eles morrendo, olha esses negros caindo como moscas", diz a música de ódio. E João complementa com a saudação hitlerista. No sítio, João andava com facas e um material de teor supremacista que teria inspirado radicais que invadiram o Capitólio em 2021 e o atentado que causou 168 mortes em Oklahoma em 1995, também nos Estados Unidos. João trocava mensagens com integrantes do grupo supremacista do mundo todo, inclusive da Rússia. A notícia da entrada de brasileiros na organização criminosa internacional foi repassada por João em 2020. Irmandade, subimos um degrau na nossa jornada. O trabalho continua, a responsabilidade é ainda maior. O bando tinha hierarquia, regras, encontros periódicos e exigia o pagamento de mensalidades. Enquanto desfrutava da liberdade, João, um dos acusados do duplo assassinato de 2009, se encontrou com integrantes do grupo em vários lugares do mundo. Tirou fotos com símbolos supremacistas da organização em diversos países, como Portugal, onde o grupo tem um longo histórico de violência. Miguel Ângelo Pacheco é português e também foi preso no sítio em Santa Catarina. A polícia encontrou mensagens racistas no celular dele e acusa Miguel de ser um dos líderes do grupo. Eu não sou racista. Isso, tenho várias provas disso. Na sexta-feira passada tive num evento em que era quase tudo negros. Todos negam as acusações de racismo e organização criminosa. Eles continuam presos. Este advogado defende os 8 acusados presos no sítio em Santa Catarina. Os seus clientes são neonazistas, doutor? Com certeza não são neonazistas. No computador do João foi encontrada uma imagem que eu lamento ter que reproduzir, diz assim: o Holocausto não aconteceu, mas deveria. Cara, deixa eu pensar. Me deixando numa situação que eu não estou preparado. No Holocausto, os nazistas mataram ao menos 6 milhões de judeus. Eles são apenas um grupo de amigos que têm gostos em comuns por história, geopolítica, por futebol. Esses gostos em comum se referem à supremacia branca? Não, esses gostos em comum se referem a gostos de como é que eu posso falar?
de figuras do Hitler, mas em si da Segunda Guerra Mundial, um povo, como eles gostam de estudar o neonazismo, né? Não propriamente apologia. A investigação policial fez uma segunda etapa da operação nesta quarta-feira. Polícia! 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 Um dos presos é Fábio Lentino. A polícia, ele confessou participar de encontros dos brasileiros associados ao grupo internacional e que pagava mensalidade para o grupo. Fábio Lentino era operador de áudio da Rádio Gaúcha, do Grupo RBS, dono da RBS TV, afiliada à TV Globo. Em nota, o Grupo RBS disse que reitera seu repúdio a qualquer forma de preconceito e já está tomando as medidas legais para o desligamento do funcionário. Respeito e tolerância são valores fundamentais para a nossa empresa e que constam no nosso Código de Ética e Conduta. O outro preso é Rodrigo de Jesus Tavares, funcionário dos Correios. Em nota, a assessoria informou que os Correios lamentam o ocorrido e repudiam quaisquer comportamentos dissociados dos valores defendidos pela estatal e que a empresa tomará as medidas administrativas e cautelares cabíveis. O advogado de Rodrigo de Fábio disse que os dois negam as acusações e que isso ficará demonstrado durante a instrução processual. O caso dos 3 jovens judeus atacados em 2005 em Porto Alegre teve mais um capítulo essa semana. 3 outros homens acusados da tentativa de homicídio foram julgados. Ontem saiu a decisão. 2 foram absolvidos e um condenado a 12 anos e 8 meses de prisão. Laureano, o neonazista com longo histórico de violência racial, só chegou a pagar pelo seu primeiro crime, justamente o ataque contra 3 jovens judeus. O julgamento dele aconteceu em 2018, 13 anos depois do atentado. Ele ficou preso 1 ano e meio em regime fechado, 1 ano e meio no semiaberto e depois foi para o regime aberto, devendo seguir regras. Mesmo não podendo sair de sua casa em Porto Alegre, ele compareceu a encontros como o de novembro no ano passado no sítio. Quando foi preso, estava de tornozeleira eletrônica. No computador de Laureano foi encontrado um manual de mais de 500 páginas sobre envenenamento e explosivos. É preocupante que exista pessoas que há décadas atuam liderando organizações e agora estejam envolvidas com esta organização. E é ainda mais preocupante que exista uma nova geração que pode se encontrar com essa já antiga geração neonazista. Das cicatrizes de um atentado, até poderia surgir o ódio. Tinha 19 anos, eu era ainda um adolescente. Eu queria brigar, eu queria me vingar. Mas ele, que é um dos judeus atacados por Laureano, seguiu outro caminho. Eu não tenho sentimento de raiva. Graças a Deus, eu fiz isso através da fé, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. Sinto pena, eu peço para Deus que Ele conte um caminho de paz e se arrependa de tudo que fez. Entender que não tem ninguém melhor do que ninguém, somos todos iguais. Só isso. Todos os nossos vídeos é uma compilação de vários trabalhos e seus autores. Trazemos uma coletânea de vídeos, realizando uma grande compilação de documentários. Os nossos vídeos têm a devida autorização de seus criadores e autores. Desta forma realizamos uma excelente compilação, reunindo documentários impressionantes. Este vídeo foi criado com base em eventos ou situações que realmente aconteceram na vida real. Esta não é uma história fictícia. Mais um vídeo autorizado devidamente por seus proprietários. Canal e documentários.